Amados irmãos e irmãs, celebramos o 4º domingo do tempo comum. Nós estamos no ano A, lendo os evangelhos, o evangelho segundo Mateus. Como eu falei domingo passado, Mateus é um judeu e escreve para o povo judeu. O objetivo do evangelho de Mateus é revelar quem é Jesus. E ele fala para os judeus que estão se convertendo ao cristianismo. Então este evangelho é escrito para os judeus que estão chegando à comunidade cristã. E para o judeu existe uma figura muito importante, não só para eles, mas para todos nós também. Figura do Antigo Testamento, que é Moisés, o grande líder do povo. E Mateus, então, vai fazer uma relação entre Jesus e Moisés. A partir da palavra de Moisés, lá no Deuteronômio, que diz que Deus fará surgir um profeta igual a mim. E Mateus quer mostrar que este profeta é Jesus. Então, nós vamos ver algumas semelhanças entre Moisés que Mateus reforça em seu evangelho. Por exemplo, na infância, ambos são perseguidos. Moisés perseguido pelo faraó que tenta matar aquela criança e manda matar todas as outras crianças. E Moisés então é colocado por sua mãe no cesto e é salvo das águas, daí dá origem também ao seu nome. Da mesma forma, Jesus, quando criança, perseguido por Herodes, que manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Então, aquele que vem instaurar a primeira aliança, perseguido, para que o projeto de Deus seja colocado por terra. Da mesma forma, aquele menino que vem para instaurar a nova aliança, perseguido também. A tentativa do mal sempre de barrar os planos de Deus. Depois, Mateus vai organizar o evangelho dele a partir de 5 discursos de Jesus. O mesmo esquema do Pentateuco, da Torá, que tem 5 livros e que são atribuídos a Moisés. Então nós temos como autor do Pentateuco Moisés, que está dividido no Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Assim, essa estrutura vai ser também colocada no seu evangelho, ao falar de 5 grandes discursos, 5 partes do evangelho de Mateus. O discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, o discurso de Jesus sobre a missão, o discurso de Jesus sobre a igreja, o discurso de Jesus sobre as parábolas do reino e o discurso de Jesus, o chamado Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças que nós ouvimos no evangelho de hoje. Para a gente compreender também esse caminho para chegar até essas bem-aventuranças, olhamos para os domingos passados. Vocês recordam o evangelho do domingo retrasado? Não é o domingo passado, não. Agora está mais difícil. Então, como eu falei, a intenção de Mateus é mostrar quem é Jesus. E ele começa fazendo isso, lá no 2º domingo do tempo comum. Ele vai apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Eu dou testemunho, eu vi o Espírito descer sobre ele. Ele é o Filho e Cordeiro, ou seja, o Filho de Deus que vai dar a sua vida, que vai morrer pelo seu povo. Aí no domingo seguinte, domingo passado, o Filho se manifesta, começa a sua missão e revela um segredo. O reino de Deus está entre vós. Só o Filho pode nos revelar este reino, porque o reino se concretiza na pessoa dele. Então ouvimos Jesus anunciar o reino dos céus.
E aí hoje, Jesus vai nos dizer como é que a gente alcança este reino dos céus. Para quem está reservado o reino dos céus? E nós ouvimos o início das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para alcançar o reino dos céus que o Filho vem apresentar, é preciso ser pobre em espírito, não pobre de espírito. Pobre de espírito é o diabo e aqueles que se assemelham a ele. Pobre em espírito é aquela pessoa que está totalmente dependente de Deus, entregue a Deus, que sabe que nada é seu, que nada é seu mérito, que nada, se pertence, mas que totalmente de Deus. A sua pobreza diante de Deus em dizer: Senhor, Tu és a minha riqueza, és Tu que me preenche, és Tu que me completa. Então só aquele que se coloca totalmente pobre em espírito diante de Deus herdará o reino dos céus. E Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças falando de si mesmo. As bem-aventuranças revelam quem é Jesus. Ele vai seguir dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino dos céus. Ele vai dizer depois: eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus nos ensina a viver na mansidão para herdar o céu. Ou seja, o manso é aquele que confia plenamente em Deus, porque não se desespera, não coloca os pés, pelas mãos, não se precipita, não abandona Deus, porque toda a precipitação da nossa vida é um desespero em relação a confiar em Deus, a esperança em Deus. Então é preciso essa mansidão, essa paz, felizes os que promovem a paz, porque aquele que não é manso em espírito, ele não encontra a paz e não deixa ninguém em paz. Então precisamos desta mansidão em nossas vidas. Então, como falei, Jesus vai falar as bem-aventuranças revelando quem Ele é. E por isso está a nossa felicidade de ser igual a Jesus, de nos assemelharmos a Ele. Nós poderíamos trocar a palavra bem-aventuranças por felicidade, como vocês sabem, Bem-aventurado significa feliz. E eu pergunto: você é feliz? Qual a resposta que você daria a esta pergunta a partir das bem-aventuranças? Estamos sendo felizes do jeito certo? Estamos buscando a felicidade do jeito certo? Então Jesus nos convida a viver a felicidade, as bem-aventuranças. Ele sobe a montanha, mais uma relação que Mateus faz com a pessoa de Moisés. Quando Moisés vai receber a lei, ele sobe ao Monte Sinai. Jesus, para trazer este segredo para entrar no reino, sobe também ao monte como Moisés. E traz agora este projeto de felicidade para os seus amigos. Apresenta a eles o segredo da felicidade. A felicidade que não está na superficialidade das coisas. Quem quiser encontrar a felicidade no que é superficial, não vai encontrar. É preciso avançar para águas mais profundas. Este é o convite das bem-aventuranças. Saia da superficialidade, porque a felicidade não se encontra numa caixa pronta que você abre e encontra. É preciso uma busca, é preciso uma decisão. Ser feliz é uma decisão. Cada um de nós precisamos tomar. E só vai entender o que é a felicidade, o que é a bem-aventurança, quem mergulhar naquilo que vem antes dela. Porque Jesus diz que bem-aventurados serão os que choram, os que sofrem, os que são perseguidos por causa dele. Como que vamos ser felizes sofrendo?
Mas se a gente não mergulhar na experiência deste sofrimento, na experiência que antecipa a consequência da felicidade, nós não vamos entender, não vamos compreender. Por isso nós passamos e Jesus apresenta primeiro o sacrifício, para depois apresentar as consolações. Porque só pode saber o que é a alegria quem já experimentou a tristeza. Só pode saber o que é a luz quem conhece, já conheceu e já viu a escuridão. Só sabe o preço de um sorriso quem já chorou. Então Jesus apresenta o caminho do sacrifício, do esforço, da renúncia para chegar à consolação que as bem-aventuranças nos traz. Bem-aventurados porque herdarão o reino, porque entrarão no céu, porque serão consolados. Assim nós fazemos esta experiência de buscar a felicidade, não simplesmente como a finalidade da nossa vida, porque esta felicidade não está aqui nesta vida, está na outra vida, está no céu. Em nada material, em nenhuma pessoa humana vamos encontrar a felicidade, só no céu, em Jesus. Mas para que eu experimente esta felicidade, eu não vou experimentá-la somente depois, é preciso buscá-la agora. É preciso viver agora, porque o meu desejo de ir para o céu já é a experiência do céu. O meu desejo de encontrar esta felicidade plena já me faz feliz nesta vida, neste processo que agora estou vivendo. É como quando a gente vai preparar uma festa. A preparação da festa já é viver a festa. E encher as bolas e arrumar o espaço, eu já estou vivendo a festa. Então, esta felicidade que vamos alcançar já deve ser experimentada à medida em que nesta vida nós caminhamos em direção a ela. A santidade já deve ser experimentada à medida que eu vou agora caminhando em direção ao céu. Por isso a decisão de ser feliz é agora. E nós devemos buscar e alcançá-la. Mas como falei, Jesus vai apresentar os sacrifícios primeiro. Porque na vida nós vamos experimentar o sofrimento e os sacrifícios. E o que é que nós vamos fazer com este sofrimento? Vamos deixar ele nos submergir? Vamos deixar ser vencidos? Ou vamos entrar no processo da bem-aventurança, que nos traz as consolações? Assim é preciso a gente passar por este processo com inteligência, sofrer do jeito certo, experimentar do jeito certo a felicidade. Deus, que é amor, não concebe a infelicidade. Portanto, onde há infelicidade, não existe amor. E você pode ver na sua vida, nos lugares ou nas pessoas que possam, porventura, estar te fazendo infeliz, não existe amor, porque Deus é amor, e no amor não tem espaço para a infelicidade. Então eu preciso decidir e buscar este sofrimento não como tristeza ou infelicidade, mas como um processo necessário na nossa vida. E se a gente olhar para trás, enxergando todas as experiências de sofrimento que já experimentamos, nós vamos ver que não somos os mesmos se não tivéssemos passado por estas experiências de dores, de separações, de perder pessoas na nossa vida, de uma enfermidade, de um momento difícil. Tudo isso vai nos fortalecendo. E se a gente tirar isso, a gente não é o que a gente é hoje. A maturidade que vamos ganhando na vida. E aí eu dou sempre este exemplo da águia. A águia, que é um animal
esplêndido, não é? Que é um animal que traz uma imponência entre as outras aves, que voa muito alto. Mas em um determinado momento da sua vida, a águia vai ter que passar por este processo que as bem-aventuranças ensinam. O sofrimento, a renúncia, a decisão, a dor, para se tornar bem-aventurada, feliz, forte. A águia vai envelhecendo e as suas penas começam a ficar muito pesadas. Então o seu voo já vai ser prejudicado. O seu bico começa a envergar e ela já não vai conseguir se alimentar direito. As unhas crescem, se envergam toda, ela não consegue mais nenhuma presa. Então qual a decisão que a águia tem que tomar? Arrancar todas as suas penas. Vai doer, mas ou ela faz isso ou ela vai morrer. Então ela arranca as penas para nascer novas penas leves. Depois ela voa ao mais alto da montanha e começa a bater o bico na pedra para arrancar aquele bico velho e torto, para que nasça um bico novo com que ela consiga se alimentar. Da mesma forma as suas unhas. É dolorido para a águia, mas é necessário passar por esta experiência, passar neste sofrimento do jeito certo. E assim, tudo aquilo se torna redentor, porque terá uma águia renovada, mais leve e com condições de se alimentar, de pegar as suas presas. E muitas vezes nós esquecemos disso e nos entregamos de um modo negativo ao processo que a vida nos faz, nos apresenta. E aí, como cristãos, nascemos para ser como águia e às vezes estamos vivendo como galinhas, que não voam muito, que só olham para baixo. O Senhor te fez para ser águia e o processo da vida lhe fará tomar decisões que irão buscar a verdadeira felicidade. Se renove, busque, tenha coragem de ser feliz, de se decidir pela sua felicidade. Então Jesus, ele é na nossa vida uma presença que não para naquilo que é negativo. As bem-aventuranças não parou no sofrimento. Jesus nos diz apenas, olha, tranquilo, bem-aventurados os perseguidos, os que sofrem, aqueles que mentem contra vós por causa de mim, os que choram. Não, Jesus traz a consolação, traz a felicidade daqueles que vivem este processo. Então Jesus não para no que é negativo em nós. Jesus não para em nossas fraquezas, mas Ele confia em nós e nos apresenta este caminho de felicidade. Aqueles que param no seu pecado, no seu erro, ou aqueles que param apenas no erro e no defeito do outro, são pessoas infelizes. As bem-aventuranças nos ensinam a olhar para esta segunda parte e ter a coragem de buscar em nossa vida e também ajudar o outro. Porque a gente só pode apontar a treva do outro se nós tivermos a luz para lhe oferecer. Só podemos apontar o pecado do outro se temos o caminho das virtudes para lhe ensinar e para lhe oferecer. Só podemos, então, enxergar no outro a capacidade e a bondade que Jesus enxerga. Esse deve ser o nosso exercício. Olhar no outro e em mim também o que Jesus enxerga, para que eu não pare no que é negativo, no que é erro, e assim vá me tornando uma pessoa infeliz, que só vê a vida negativa, que só reclama da vida. Então nós somos convidados a poder sim apontar a pobreza do outro e a minha, se eu for capaz de lhe mostrar também o caminho da riqueza. Este é Jesus. Esta é as bem-aventuranças.
Este é o caminho que Ele nos ensina. Que nós possamos decidir pela nossa felicidade. Ter a coragem de, como a águia, passar pelo processo do sofrimento do jeito certo. Se renovar. Renovar a nossa fé. Renovar a nossa espiritualidade. Renovar os nossos comportamentos. Renovar a nossa vida por inteiro. E assim podermos enxergar o horizonte que as bem-aventuranças nos apresentam. Talvez hoje na sua vida você esteja passando por algum sofrimento, por alguma decepção, por alguma tristeza, por alguma dor, e Jesus vem dizer: eu tenho um caminho de felicidade para você. Portanto, é preciso que a gente arranque tudo que é velho em nós, toda a pena velha, pesada, que você insiste em carregar, este bico torto que lhe impede de ser feliz, que coloca a sua vida em risco, como a vida da águia que não vai se alimentar, vai morrer. Pense na sua salvação. As coisas velhas que nós guardamos e insistimos, que vai nos tornando infelizes e coloca em risco a nossa salvação, a vida eterna. Por isso, tenha coragem de se decidir, de mudar, tenha coragem de ir em busca da sua felicidade. Decida-se em ser feliz do jeito certo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos a um instante de silêncio. Vamos ficar sentados. Passamos um instante de silêncio, deixando que a palavra de Deus semeada encontre terra boa em nosso coração.